Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45. 1 Samuel 17, 45 a 47. Ao terminar a leitura, permaneça com sua Bíblia aberta no capítulo 17 de 1 Samuel. Por se tratar de uma história muito familiar a todos nós, leamos por hora apenas os versos 45 a 47. Escute com fé, atenção e reverência a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aqui a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, eleve mais uma vez o seu pensamento ao alto. Maravilhoso, eterno e soberano Senhor, Deus onipotente, onipresente, onisciente, rico em compaixão e graça, abre agora o nosso entendimento para a grandeza e profundidade da Tua palavra, e me instrumentaliza pelo Teu Espírito Santo, para que eu possa pregar a este povo. Pai, eu te peço essas coisas e lhe agradeço, em nome de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amada igreja do Senhor, enxergar a Bíblia como um livro de histórias não é algo errado em si mesmo. Muito ao contrário. Sim, a Bíblia pode ser lida como a história do povo de Deus, como a história de Jesus, fundamentalmente de Gênesis a Apocalipse. Dessa forma, a Bíblia pode ser lida como um livro de histórias. Porém, ela é mais do que um livro que conta uma história ou várias histórias. É um livro que transforma a história dos próprios leitores. É um livro que nos lê antes de tudo. A Bíblia é um livro em que somos chamados a ver quem realmente nós somos através de seu personagem principal, Jesus Cristo. E dessa forma, fazer com que você se veja nestas histórias, nessas páginas, é papel do pregador do Evangelho, ao mostrar, por exemplo, com clareza e persuasão por quem Cristo morreu e como isso se desenvolveu desde o Antigo Testamento. Entendendo dessa forma toda a história bíblica à luz da vida e da obra de Cristo. Por exemplo, ver que a escada de Jacó, lá em Gênesis, é apenas a prévia do que Jesus iria fazer por nós, exatamente como vai explicar a Natanael. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, os pregadores, impulsionados pelo Espírito Santo, devem enraizar em seus ouvintes as histórias bíblicas de uma tal forma que os ouvintes sintam-se parte delas, impactados com a responsabilidade de mudarem suas vidas a partir da história de homens e mulheres que tiveram suas vidas mudadas, transformadas por Deus, exatamente porque nós somos membros da mesma família, porque somos objetos do mesmo amor salvífico e em nós opera o mesmo Espírito Santo. Essa reflexão sobre contemplar a nossa história, unida a essa trama bíblica, leva em consideração o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Em outras palavras, o Senhor nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele,
à medida em que contemplamos sua face na Bíblia, na palavra, nessas histórias, nesses personagens. Por isso, constitui um erro relegar as histórias bíblicas, especialmente as do Antigo Testamento, ao campo exclusivo do departamento infantil das nossas EBDs. Portanto, constitui erro não refletir nelas detidamente, com o pressuposto de que delas já ouvimos o suficiente e temos, a partir das pregações que já ouvimos, toda sorte e repertório de interpretação possível. Pois, quanto mais da graça experimentamos, mais temos nossos olhos abertos para entender a palavra. Ao passo em que amadurecemos, com o tempo amadurecem também a forma de ouvir e ver Deus falar conosco através dessas histórias. Israel lembrava-se de quem Deus era ao relembrar o que ele havia feito por eles. A saída do Egito é um tema recorrente. E a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é uma forma de lembrar toda a história de cuidado pactual. Ou seja, é uma forma de avivar a esperança que esse Deus já demonstrou ao povo. É por isso que a pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, é, entre aspas, meramente a lembrança da história da promessa. Pedro fala do profeta Joel, fala de Davi e conclui: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É por isso também que a pregação de Estevão, em Atos 7, é a contação da história do povo culminada em Jesus Cristo. É por isso ainda que a pregação de Paulo em Antioquia também é a lembrança da história que se completa em Jesus. As histórias, portanto, nos preenchem, formando assim nosso mundo simbólico, nossa imaginação moral, pelo qual estamos inclinados a viver, morrer e pensar. As histórias nos movem, nos ajudam a enxergar a realidade. Logo, se seguimos as narrativas que o mundo nos vende, somos condicionados a viver nelas, responder tal qual elas nos demandam a pensar. Induzindo assim o mundo, nossa ação, como quer as linhas do tempo, nas redes sociais. A imaginação, alguém já disse, governa o mundo. C.S. Lewis, que foi mandado para lutar na Primeira Guerra Mundial, disse que a primeira coisa que lhe veio à cabeça quando viu a desolação dos corpos no campo de batalha foi: então era isso que a Ilíada falava? Era sobre isso que Homero estava escrevendo? Lembrar a história da grande esperança, como a história de Davi e Golias, portanto, nos impulsiona a ter esperança. Assim, com a história de Davi e Golias em mente, amada igreja do Senhor, eu te pergunto nessa manhã, olhando a cada um e uma aqui nos olhos, quem são os seus gigantes? Talvez ele não carregue uma espada, um escudo, mas ostenta a espada da ansiedade, do desemprego, a lança da enfermidade, do abandono, do trauma, do abuso sexual, da depressão. O seu gigante pode estar portando a espada amarga do luto. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que ele, esse gigante espiritual, vem com todas essas armas contra você, mas você vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E nele, a vitória é certa, no nome de Jesus. Durante 40 dias, diz a palavra, aquele filisteu incircunciso aproximou-se de manhã e de tarde. E diz a palavra, tomou posição e assediava o povo de Deus. E o seu filisteu, irmão, irmã, o seu filisteu, o que ele vem a soprar no seu ouvido todo dia, no amanhecer e no pôr do sol, do nascente ao poente? Qual é a história que ele quer incutir na sua mente? A partir de hoje,
A única voz que você irá ouvir, a despeito dos gigantes interiores, é a voz que vem da palavra de Deus. Porque quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Em todo o capítulo 17 de 1 Samuel, Davi se refere a Golias apenas 2 vezes. E ainda de forma indireta. No entanto, no mesmo capítulo, Davi fala do Deus vivo e Senhor dos exércitos 9 vezes. E o que isso quer dizer? Literalmente, que para cada pensamento que quer te matar, quer te destruir, você deve pensar 9 vezes mais no Deus vivo e libertador. Que o foco não é no gigante, no problema, o foco é no Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo, o nosso foco, a nossa diretriz, a quem nós devemos dar exclusivamente ouvidos. Ao invés dessa forma de se concentrar no que te destrói, você deve viver na alegria de quem te sustenta até aqui. Note o seguinte, Davi não se refere ao exército de Deus no singular, mas sempre no plural. Exércitos do Deus vivo, é como ele fala. E o que isso nos diz? Que você não está sozinho, não está sozinha, minha irmã. Deus mobiliza uma pluralidade de meios e formas para te ajudar, para te socorrer, para te guardar em nome de Jesus. A sua memória de esperança, portanto, que se calca na história do povo de Deus, deve sempre superar as narrativas de caos e morte que nós vemos na TV, nas redes sociais, ou aquelas que nos assaltam como setas malignas em nosso pensamento. Quero trazer à memória, eu repito aqui com o profeta, aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovaram-se hoje, nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. De posse dessas verdades, daqui para frente, amada igreja do Senhor, brevemente, eu quero entrar de forma mais profunda nessa história que Deus usa nessa manhã para avivar sua força e sua esperança. Preste atenção na história agora, que eu contarei em algumas cenas. Procure mentalizar essas cenas. A primeira cena que os irmãos devem ter em mente é a seguinte. Um povo liderado por um rei que não era habitado pelo Espírito Santo. Um rei que, por conta da desobediência, perdeu o favor e a graça de Deus. No capítulo 16, verso 14, a Bíblia diz, em 1 Samuel, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau. E exatamente por não ser habitado pelo Espírito de Deus, é que o verso 11 do capítulo 17 irá dizer que após ouvir as palavras do filisteu, de Golias, o rei Saul entrou em pânico e todo Israel caiu em profundo temor. Note o seguinte, quando o líder entra em pânico, os liderados se desesperam. Quando o chefe de família é habitado por um espírito mau, toda a casa vira um palco de tormenta. Isto porque os liderados refletem a mentalidade, o espírito do líder. Nenhum general de Saul avançou e enfrentou Golias, porque todos eles estavam submetidos à perspectiva, ao espírito de Saul, ao modo de Saul pensar. Ou seja, como diz o provérbio antigo e militar, um exército de leões, liderados por uma cadela, luta como uma cadela. E um exército de cadelas, liderados por um leão, luta como um leão. Podemos concluir ainda, tendo como parâmetro que Saul não era um homem cheio do Espírito Santo, que uma vez que a pessoa está afastada de Deus, o mundo e o diabo, com suas ameaças e tentações, tornam-se ocasiões de profundo medo e pavor. De modo que a pessoa fica facilmente espantada, fica paralisada e por fim se desespera da vida, como o próprio Saul fez no fim da sua própria vida.
Davi, por outro lado, triunfou, principalmente porque era habitado pelo Espírito Santo. Diz a palavra em 1 Samuel 16:13, que o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou de Davi. Assim, as ações de Davi nos mostram que a coragem e a força moral são resultados de uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Porque diz o próprio Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. O profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, irá dizer que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. A onipotência de Deus, todo o seu poder, embora não comunicada a nós de forma literal, nos deixa mentalmente convictos de que tudo podemos fazer em Cristo que nos fortalece. Em suma, a primeira cena que eu quero que os irmãos imaginem, mentalizem, dessa guerra de Israel contra os filisteus, próximo ao vale de Elá, no meio de um desfiladeiro, é a de um exército vulnerável, porque liderado por um homem que preferiu, e prestem atenção nisso, confiar na validação social a confiar em Deus. Um homem que preferiu agradar aos homens e não a Deus. Saul, àquela altura, era um homem completamente seduzido pelo desejo de aprovação do povo. E se comportava exatamente como um político, e não como um homem de Deus, para quem a aprovação dos outros nada importa. Não por acaso, quando Davi é saudado como herói de guerra mais à frente, maior que Saul, a loucura de Saul vai fazer com que ele tente matar Davi, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas 6 vezes. Só com a sua lança, Saul tentou cravar Davi na parede 2 vezes. E Saul escapou, e Davi, melhor dizendo, escapou. No capítulo 16, verso 24, antes da batalha com Golias, nós lemos Saul falando a Samuel, preste atenção. Transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Com isso, a única forma de Saul enxergar aquela batalha com Golias era com olhos naturais, a partir dos seus limitados, parcos recursos pessoais. E por isso Saul vai oferecer a riqueza a quem quisesse enfrentar Golias, ao invés de invocar o Deus vivo diante do problema. Saul promete riqueza e poder temporal como prêmio, antes de olhar para o Deus vivo. Um homem que precisa da aprovação de homens só consegue olhar a realidade com olhos carnais. E é por isso que Saul vê aquele duelo em termos de dinheiro e poder temporal. E dessa forma pedestre, mundana de resolver os problemas, faz com que, ao invés de buscarmos e confiarmos em Deus nas crises, de responder com ousadia, tal qual Davi, quando o nome de Deus é blasfemado, portanto, como um sacrifício vivo, que só vai se completar em Cristo, respondamos, na maioria das vezes, incredulamente, cinicamente, com estratégias que são mundanas, a maneira de Saul, e assim, dia a dia, temos atraído jovens com churrasco, jogos e baladas gospel, que, na verdade, não têm o poder de sustentar ninguém na fé. Atraímos frequentadores aos nossos templos com um show de luzes, e agora está na moda áreas VIP e teologia coaching, trocando dessa forma o discipulado, que custa a vida por mentoria, unção por performance, zelo por pragmatismo. Era assim que Saul pensava, porque ele era, na verdade, o Golias de Israel. Saul pensava exatamente como diz a palavra, com olhos carnais, porque fora escolhido entre os mais belos e fortes do seu povo. Dos ombros para cima, sobressaía ele a todo o povo, era o mais alto e belo. O Senhor, contudo, diz a Samuel, não considere a aparência nem a sua altura, porque eu, o Senhor dos Exércitos, o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Louvado seja o nome do Senhor.
E o pior de tudo isso, que não bastasse a visão estreita de Saul, ele quer pegar o seu modo de ver a realidade, a sua cosmovisão ímpia, a sua armadura e colocar sobre os ombros de Davi. Fim de primeira cena. A segunda cena, mentalizem o seguinte. O livro de Josué irá dizer que os anaquins, lembram-se dos anaquins? Os gigantes da antiguidade só sobreviveram em 3 lugares: Gaza, Asdod e Gate. E desse último lugar, Gate, que Golias vem. O verso 4 do capítulo 17 vai dizer que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. E nós devemos acreditar nisso porque o autor é inspirado e a escritura é inerrante. Ou seja, convertendo, 2,90 metros de altura. Para você ter uma ideia, o jogador mais alto da NBA de todos os tempos tinha 2,31. O nome dele era Manute Bol, um sudanês. E atualmente, eu fui pesquisar ontem no Google, o maior atleta da NBA é o francês do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, que tem 2,24 metros. Golias tinha quase 3 metros. A Bíblia diz que a haste de sua lança era como o eixo do tecelão. A sua armadura pesava 57 quilos. Na sua cabeça havia um capacete de bronze. E o mais interessante é que, além da sua estatura e força, Golias era um guerreiro experiente. Portanto, Golias era uma máquina treinada ao combate. Golias não era simplesmente um grandão desengonçado, mas um combatente que naquela época, irmãos, por assim dizer, era uma espécie de tecnologia nova nas guerras. Uma espécie de tanque de guerra primitivo. O teólogo Richard Phillips vai dizer que a figura de Golias, tal qual retratada exaustivamente na Bíblia, era psicologicamente esmagadora. Essa é a descrição de Golias. Agora se atente, com olhos da fé, movido pelo Espírito Santo, se atente agora para a descrição de Davi. Está no verso 12 do capítulo 17. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Apenas isso. O guerreiro cuja descrição é a mais extensa e exaustiva em toda a Sagrada Escritura é Golias. Ao passo que Davi, o homem segundo o coração de Deus, apenas é referenciado pela sua paternidade. E o que Deus quer ressaltar com esse contraste tão grande na descrição de Golias e de Davi? De um lado, a força bruta e terrena e demoníaca de Golias. Do outro, a aliança de Davi com o Deus vivo e verdadeiro. A nós, filhos da aliança, basta o status de filho, porque tudo vem da paternidade de Deus, nada mais importa. Pois nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nós, filhos da promessa, é preciso apenas confiar no Deus que dá a vitória, porque a guerra, guarde isso no seu coração, é dele. E a vitória está certa em nome de Jesus. A terceira e penúltima cena que eu quero que vocês imaginem é a de Davi naquela situação propriamente de combate. Um rapaz de menos de 20 anos, pois conforme Números 1:3, apenas os maiores de 20 anos podiam ir para a guerra. Alguém que, tal qual José, foi levar aos seus irmãos mantimentos e foi por eles hostilizado, ridicularizado. O texto irá dizer que Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu. Tudo isso absolutamente, irmãos, absolutamente inconsciente de que aquele dia seria um dos dias mais difíceis da sua vida. Davi chega no local do combate, justamente, exatamente, no momento em que Golias dizia em linguagem para os dias de hoje: não sou eu um pagão, um filisteu odiado pelo Deus de vocês? Então por que nenhum homem do Deus vivo luta contra mim?
Vocês acreditam que um guerreiro de 2,90 m é mais forte que esse tal Deus vivo e verdadeiro? Ou seja, por trás de Golias está o mesmo diabo que diz a cada um de nós todo dia: você realmente confia no seu Deus? Você segue de verdade os seus passos? Ao invés de recorrer ao prêmio oferecido por Saul, dinheiro, fama, o casamento com sua filha, o que Davi pensou foi exatamente o seguinte: ter um Deus vivo nessa circunstância faz a diferença no combate. Um Deus vivo e verdadeiro jamais iria deixar um incircunciso filisteu sujar o seu grandioso nome. O povo de Deus, portanto, não tem o direito de fugir e se acovardar diante das provações, porque quem luta por ele é o próprio Deus. Basta que nós confiemos. E com essa fé inabalável é que Davi vai vestir a armadura espiritual ao invés da armadura de Saul. E com essa fé inabalável é que Davi vai vencer a dúvida, o deboche e a incredulidade daquele rei apóstata. E com essa fé inabalável é que Davi vai assegurar ao rei e ao povo: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. A última cena que eu quero que os irmãos mentalizem fala por si só e está a partir do verso 48 em diante, que eu faço questão de ler. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu na mão o alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, eu gostaria de destacar 3 pontos dessa história que deve povoar, colonizar, morar na nossa imaginação redimida. História que deve servir de parâmetro, base e modelo de ação quando enfrentamos os nossos gigantes do dia a dia. Primeiro ponto. Vendo a vitória de Davi, que é uma figura de Jesus Cristo, que é um tipo de Jesus, e olhando para o prosseguimento dessa história até a cruz, e a vitória sobre a morte, através da ressurreição de Jesus Cristo, podemos olhar para o futuro com alegria, sabendo que somos mais que vencedores. E tudo isso por meio daquele que nos amou primeiro. Seguindo, o primeiro ponto, com o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, em Pentecostes, temos a garantia, pelo batismo, que esse mesmo Espírito foi outorgado a todos nós que cremos. E por isso, assim como Davi, somos ungidos e capacitados para lutar com a mesmíssima confiança. Somos requeridos a dizer diante dos gigantes todo dia: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em síntese, o primeiro ponto é coragem. Coragem, porque com Davi aprendemos que não há vitória sem luta. Coragem, porque não existe vitória sem luta. Coragem, porque o problema não vai deixar de existir se você simplesmente ignorá-lo. Coragem, porque você precisa enfrentar o problema, porque esse problema precisa ser enfrentado. E esse alguém que irá enfrentá-lo está aqui diante de mim. Coragem para enfrentar esse gigante que está no fundo do seu celular, no HD do seu computador, que está no meio da sua relação com o seu filho. Coragem
para enfrentar esse gigante que está no seu matrimônio. Coragem para enfrentar esse gigante que está no envelope da Fundação Carlos Chagas, do CEDIC. Coragem, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Confiamos em Jesus Cristo, amada igreja do Senhor. Coragem. Coragem, amada igreja do Senhor. Segundo ponto, que a nossa vida seja uma ocasião de viver o propósito que Davi manifestou em 1 Samuel 17:46. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que os nossos atos diários sejam redentores, que declarem ao mundo a quem servimos e que o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. E que jamais nos esqueçamos, a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Em síntese, o segundo ponto é testemunho. Testemunho. Testemunho, por que testemunho, pregador? Testemunho, porque pelo nosso testemunho, muitos irão cair ou ficar de pé. Se Davi morresse, Israel morreria. Golias morreu, os filisteus morreram. A queda de um pai, de um chefe de família, implica a ruína de toda uma família. É o nosso testemunho que fecha a boca do maligno, que diz que não somos capazes. Como Davi fechou a boca de Saul, dos seus irmãos incrédulos. Ferirei o pastor, lembremos disso. E as ovelhas ficarão dispersas, por isso testemunho, coragem e testemunho. 3. Que movidos pelo Espírito que nos fortalece, procuremos também fortalecer a fé de outros crentes que se encontram por ora desanimados, indo na cabeça de outros Saúls. E como o evangelista João dizer nesses momentos que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em síntese, coragem, testemunho, fé. Fé por quê, pregador? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há coragem. Sem fé não há capacidade para testemunhar. Em nome de Jesus. E era isso que Ele tinha colocado no meu coração para vocês nessa manhã. Curva a sua cabeça. Eleve mais uma vez seu pensamento ao Senhor. E ore comigo, maravilhoso, eterno, soberano Senhor. A Ti apresento a cada irmão e irmã aqui que neste momento encontra-se diante de gigantes tão terríveis quanto o filisteu e o circunciso. Mas se eles vêm contra o Teu povo com espada, com lança e com escudo, nós vamos contra ele em nome do Senhor Jesus. E a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. E essa história que o Senhor colocou lá em 1 Samuel vai nos edificar, nos fortalecer, nos restaurar, nos animar nessa manhã, para que continuemos lutando fortemente. Pai, eu te peço essas coisas em um nome para a glória de Jesus, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia.